Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Semana começando com um giro de informações do São Paulo para vocês. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, apareceu, deu entrevista e revelou muitas coisas aí do São Paulo, tá? Declaração do Rogério Ceni de ontem agitou a torcida tricolor referente ali uma rescisão de contrato, abrindo mão da multa caso o São Paulo não seja campeão da Sul-Americana, né? Ele abrindo mão ali do cargo, caso o São Paulo ache melhor trocar o comandante. E o Belmonte falou sobre isso aí também na live, vamos trazer aqui para vocês. Ó, situações aí de Miranda, Gabriel Neves, Luizão e também Igor Gomes, tudinho aqui nesse vídeo, uma atualização bem legal para vocês. E o jogo de ontem, né, rapaziada, contra o Corinthians, deu uma amostra ali, né, de algumas situações de críticas que fazemos aí ao Rogério Ceni, eu me incluo nisso, né, referente ao time. Então, é um momento para a gente meio que refletir algumas coisas depois da coletiva que ele fez ontem. Quero saber se você concorda, então fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe. Então já deixa o likezão no início aí para apoiar o nosso canal, rapaziada. A sua inscrição também fortalece demais o crescimento do canal. Você não tem ideia o quanto ajuda e quanto muito aí com a sua força. Mas antes de tudo, quero recomendar para você o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que existe. Melhores momentos tem lá, hein, rapaziada, no aplicativo assim que acaba os jogos, tá? Da Copa do Brasil e também do Brasileirão em alta definição. E tem também Campeonato Alemão Bundesliga ao vivo lá para você acompanhar um jogo totalmente de graça para vocês lá da competição. Linkzão aqui na descrição do vídeo. Meu, baixa lá, você não vai se arrepender, tem notícias, estatísticas, muita coisa bacana no aplicativo OneFootball. E uma entrevista bem sincera do Rogério ontem, né, pessoal? Falando, né, cara, que se não for campeão e tal, que ele não liga, né, pelo salário dele, que tem até direito de imagem atrasada do São Paulo e tudo mais, que ele nem sabe nem quanto ganha. O Rogério Ceni revelou isso, né, na coletiva de ontem, uma coletiva bem sincerona assim do Rogério Ceni, e o Belmonte, né, acabou respondendo ali sobre essa fala dele colocada, caso o São Paulo não seja campeão e o São Paulo achar melhor optar em mudar o treinador, né, caso o São Paulo não consiga o título, mas vai conseguir, estou confiando no São Paulo. E o Belmonte respondeu, né? Ele disse que mantém o Rogério Ceni para 2023 e, cara, não tem nenhum planejamento aí o ano que vem sem ter Rogério Ceni. O planejamento é total com o Rogério Ceni, então esse jogo da Sul-Americana, se o São Paulo por acaso não for campeão, não vencer, ele vai manter o treinador. A diretoria do São Paulo gosta do Rogério, disse que ele se dá bem com todo mundo ali da diretoria e não tem por que trocar. Revelou que a relação dos dirigentes do São Paulo, né, cara, é espetacular junto ao treinador. Então, ele está aí respaldado pela diretoria do São Paulo e qualquer derrota, infelizmente, aí se acontecer, ele mesmo continua sendo o treinador do São Paulo. Ele quis dizer ali na coletiva também, né, pessoal, que o Belmonte revelou que ele não convive muito bem aí em perder títulos, né, cara? Então, a gente entende que o Paulistão meio que ainda tem uma marca ali negativa no Rogério Ceni, pessoal mesmo dele, né, que não conseguiu vencer. Ele quis dizer assim que se por acaso ele não ganhar, ele não vê nenhum problema ali em abrir mão do cargo. Isso caso a diretoria não queira ele, né? Mas a diretoria vê aí o trabalho do Rogério como muito bom, conforme o Belmonte. Então, sendo assim, rapaziada, não haverá nenhum tipo de troca aí no comando do São Paulo, tá? E ele revelou também referente a direitos de imagem, tá? O Rogério Ceni colocou à tona ontem também que o São Paulo está devendo direitos de imagem. E o Belmonte falou o seguinte, que hoje realmente tem atrasos, tá? Hoje tem duas imagens em aberto, conforme o Belmonte, teria que pagar uma dia 30 de agosto e outra até o final do mês de julho. Tem 10 dias que venceu a segunda e esse mês aí, conforme o Belmonte, será pago. E ele revelou, pessoal, que houve uma reunião com todo o elenco do São Paulo, toda a diretoria junto ao elenco ali, conversando essas situações de atraso, né? E foi revelado ali que o Casares colocou ali nessa reunião aos jogadores que assim que pingar a primeira parcela, né, de pagamento ali das transferências do Antony e também do Casemiro, o São Paulo já vai praticamente ali quitar as dívidas com todo o elenco do São Paulo. Vai praticamente zerar as dívidas e foi uma palavra do Casares. Daí o Belmonte deu uma amaciada, um elogio ali ao Casares, né? Falando que o cara ele é diferenciado e os atletas gostam muito do presidente.
Ele disse que até o final, meio de outubro aqui, tá, rapaziada, estará zerado as dívidas com todo o elenco do São Paulo, tá? Vamos ficar de olho e cobrar essa situação. Ele revelou também que não há nenhum jogador hoje no São Paulo ganhando mais que R$1 milhão. Ele mandou um recado também para a torcida do São Paulo, né, rapaziada, que ele acabou enaltecendo o elenco do São Paulo, falou que temos que abraçar o time, abraçar a Cotia, né? E o Igor Gomes é um jogador que merece muito ali o apoio da torcida ali, que vem com muitas críticas, né? Nem foi colocada nenhuma pergunta até aqui nessa questão do Igor Gomes. Ele mesmo entrou ali no assunto e acabou falando para a torcida aí que o Igor Gomes merece um abraço do torcedor. Falou que foi importante no jogo contra o Corinthians, tá? Que fechou os espaços ali e reforçou pedindo para a torcida valorizar os meninos de Cotia, conforme o Belmonte. Ele, como dirigente, né, tá fazendo um papel correto nessa questão, tá? Em defender ali o grupo, Cotia, tudo mais. Mas o jogador Igor Gomes está devendo muito futebol, né? E a insistência aí também com o jogador vem meio que complicando, né, essa relação da torcida com o jogador. Então o Rogério tem o dedo dele também, que fica escalando o cara. Eu acho que tinha que chegar um momento e dar uma trela, né? Dar uma segurada ali no jogador, deixar alguns joguinhos ali descansando no banco ali, ou nem relacionar, para dar uma trégua nessa situação que tá chata, realmente tá muito chata. Toda essa situação ruim com o Igor Gomes, mas os caras estão bancando, né, cara? Colocando o cara, então não sei até que ponto eles querem chegar com isso. No meu ponto de vista, sem nenhuma crítica ao Igor Gomes, né, cara? Mas para o bem do profissional, acho que tem um momento que você tem que dar uma freada, uma brecada e deixar o cara de fora em um determinado jogo. E ele revelou que esse dinheiro, né, do Antony e também do Casemiro serão para quitar as dívidas, tá? As dívidas, tá, pessoal? Então, quem espera contratações aí com esse dinheiro do Antony e o Casemiro, é melhor aí não criar muita expectativa conforme o Belmonte. E conforme o Belmonte também nessa entrevista ao André Hernan, tá, pessoal? Foi hoje à tarde essa entrevista, tá? Ele falou que o São Paulo continua olhando os jogadores para o lado do campo, mas é difícil. Daí revelou que o scout do São Paulo e comissão estão analisando jogadores para essa função. Mas revelou que tá bem complicado, tá? A gente já aponta aqui nesse vídeo referente ao Rogério Ceni. Ele acabou revelando ali na coletiva também porque ele optou começar com os reservas na partida de ontem, né? Falando que o São Paulo estava desgastado e que as peças que ele colocou ontem na partida para começar o jogo eram os melhores jogadores ali para competir contra o Corinthians fisicamente. E quando ele fez as mexidas, colocando jogadores conhecidos como titulares do São Paulo hoje, a gente viu entrando ali o Luciano, o Patrick, o próprio Caleri também, a gente viu que os caras não estavam numa intensidade igual aos titulares, né? A gente viu que os caras estavam bem abaixo, totalmente fora de ritmo do jogo. Então a gente percebe essa questão da parte física pegando o jogo de ontem. Então em alguns momentos a gente tem que entender o Rogério, por mais que seja difícil, né? Nesse ponto ele tá certo, né? Em ter poupado ali o elenco. Ele falou que, cara, ele não pode estourar nenhum jogador agora porque tem uma final. Então o São Paulo não poupou ontem, conforme o Rogério sendo na coletiva, que entendemos, ele não poupou ontem apenas por conta do jogo do Flamengo, e sim a final da Sul-Americana. E a gente viu claramente que os que entraram, cara, estavam totalmente abaixo em campo. E a questão do Bustos, né, que ele próprio falou que tá 2 meses sem jogar, que não dá para colocar o cara, a gente começa a entender agora. Então a gente tem essa humildade em reconhecer os erros de opiniões que a gente coloca aqui, e o Rogério falando ontem na coletiva e vendo o jogo de ontem, a gente consegue entender um pouco mais. Comente aí o que você acha sobre isso. E na última semana surgiu um rumor sobre Pedro Henrique, o atacante ali do Internacional, muito bom por sinal, joga ali nas duas funções ali do campo, né? Tanto ponta direita e esquerda, e até pinta ali como centroavante também, tá? Mas o principal dele é a beirada de campo. Belmonte acabou revelando o rumor que surgiu que o São Paulo não foi atrás desse jogador, desmentindo aí a notícia que surgiu em alguns lugares que o São Paulo estava interessado no jogador, tá? Ele acabou revelando que é um jogador muito interessante, mas o São Paulo não foi atrás dele. Nesse momento o São Paulo está fazendo algumas avaliações. Ele disse que acha o jogador interessante aí, que se enquadra no perfil hoje do São Paulo, pois faz várias funções aí, é um jogador que agrada, mas acabou revelando que o São Paulo não foi atrás desse atleta. E sobre o Luizão, ele disse que o São Paulo está buscando, né, e tentando a renovação com o zagueiro, mas está bem difícil, existem vários clubes interessados nele, até do futebol inglês, tá, rapaziada?
E ele disse que talvez possa aí que ele fique mais uma temporada no São Paulo, mas ele acha um pouco difícil, mas tem ali uma pequena esperança que o Luizão fique pelo menos mais um ano no São Paulo. E sobre o Igor Gomes, André Hernan questionou o Belmonte sobre o jogador, né, se essas críticas da torcida estão afastando o jogador do São Paulo. Ele falou que não é fácil, né, o jogador ser vaiado e tal. Ele falou que conversou com o Igor Gomes no jogo antes do jogo contra o Corinthians, deu um apoio ali ao jogador, né, tentou dar uma motivação ao atleta. Ele acabou falando que em março acaba o contrato ali do Igor Gomes e ele não se sente muito querido por parte da torcida, né? Porém, se dependesse do Belmonte, ele renovaria o contrato com o jogador, que ele acha o Igor Gomes muito importante. Ele disse que vai tentar até o último instante ali em tentar uma renovação de contrato com o jogador. Ele revelou também que o Muricy e o Rogério Ceni consideram ele um jogador muito útil ao elenco do São Paulo. Ele falou que o São Paulo depende muito dos jogadores da base de Cotia para sobreviver. Acabou falando isso o Belmonte. Ele disse também que as vaias, né, e o contrato acabando aí tem um peso muito grande ali na decisão final do jogador. Daí na hora dessa entrevista, o Hernan ele levou uma informação dele, tá? Que ele pegou do outro lado, né? Dali por perto de familiares, pessoas próximas ao Igor Gomes, falando que o melhor, né, o sentimento é ele respirar novos ares, tá? E que pessoas próximas acabou revelando, né, ao Hernan que a renovação do Igor Gomes é improvável. E rapidinho sobre o goleiro John, foi questionado ali o Belmonte, mas ele deu algumas reviravoltas e tal, acabou elogiando os goleiros do São Paulo, que está satisfeito com o Couto, o Jandrei e também o Felipe Alves, tá? E eles falaram que eles não analisam apenas uma opção ali, e sim de todo o elenco, tá? Então ele não quis pontuar que o São Paulo analisa uma determinada função no campo. Mas ele acabou meio que fugindo da pergunta do John, né? E nem falou se quer ou se não quer o jogador, se tem interesse ou não. Acabou meio que fugindo um pouco da resposta. E sobre o Reinaldo, ele disse que já teve uma proposta de renovação ao jogador, então tá esperando algumas decisões ali, alguns ajustes de contrato, uma pedida um pouquinho melhor ali de um lado e do outro, né? Cada um puxando para o seu lado ali, conforme o Belmonte. Então, até o fim dessa temporada, deve renovar o contrato com o Reinaldo. E sobre o Miranda, pessoal, o Belmonte falou que depende muito do Miranda. Se ele quiser continuar no São Paulo, ele fica mais um ano, tá? A decisão está nas mãos do Miranda se ele vai ou não querer continuar no São Paulo no ano que vem. Tudo indica que por parte do São Paulo tá tudo certo e depende apenas de uma decisão do Miranda, que parece que ele ainda não decidiu, então deve só decidir mesmo ali no final da temporada. E uma parte da entrevista bem interessante falando ali do Gabriel Neves, tá, pessoal? Infelizmente ali vai ser uma lesão muito demorada, vai levar até 10 semanas de recuperação do uruguaio. Praticamente aí fora da temporada, tá? E na última sexta-feira o Belmonte revelou que ele mandou uma mensagem ao Gabriel Neves, tá? Ele foi para o Uruguai, ficar perto da família por um tempo ali e retorna nessa quarta-feira. Ele falou o seguinte na sexta-feira para o Gabriel Neves: se você quiser, a gente renova o seu contrato amanhã. Fecha aspas aí o Belmonte falando ao Gabriel Neves. Mostrando que o São Paulo está totalmente satisfeito com o jogador e deve renovar o contrato. E o Gabriel Neves já deu um sinal positivo aí para essa renovação. Aliás, é a contratação definitiva agora, tá? Não é nenhuma renovação de contrato, e sim agora ele vai ser contratado de forma oficial pelo São Paulo. E o Belmonte revelou que para o ano que vem o São Paulo não pretende mudar muito o elenco, mexer muito ali no elenco. Deve trazer 3 ou 4 peças para agregar o grupo. E se dependesse dele, esse time seria o mesmo para o ano que vem, claro, com algumas chegadas, né? 3 ou 4 peças. Mas claro que se houver alguma proposta de um ou outro jogador, o São Paulo vai analisar. Disse que o elenco é todo comprometido, elogiou bastante o elenco do São Paulo, que está feliz com todos os jogadores. O desmanche que o São Paulo teve que fazer, pelo que o Belmonte disse, já fez. E para o ano que vem, o que ele quis dizer ali, que não haverá nenhum desmanche muito grande, tá? Apenas jogadores aí que estiverem propostos, o São Paulo acabar optando por vender. Então esse é o resumo, as notícias aí atualizadas para vocês do dia de hoje. Espero que tenham curtido as informações, pessoal. Um forte abraço, uma grande semana para vocês. Tamo junto!